Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais básicos e talvez por isso mais importantes da análise de dados, a classificação das variáveis. Pode parecer simples, mas entender isso é o que transforma um amontoado de informações em conhecimento de verdade. Vamos lá? Já pararam para pensar em como a gente dá sentido para essa quantidade maluca de informações que nos cercam o tempo todo? Sério, desde as cores dos carros na rua até a altura das pessoas numa fila. Como é que a gente consegue organizar tudo isso de uma forma que faça sentido? Pois é, no mundo da estatística, a resposta para essa pergunta está num conceito bem simples, mas super poderoso: as variáveis. Elas são basicamente as nossas ferramentas para conseguir categorizar, medir e, finalmente, entender o mundo ao nosso redor. Então vamos começar do começo. Antes de mais nada, a gente precisa deixar bem claro o que exatamente é uma variável. Olha, de forma bem direta, uma variável é qualquer característica que pode, variar. Pode ser a idade de uma pessoa, a cor dos olhos, o salário, a marca do celular. Se algo que pode ser diferente de pessoa para pessoa ou de objeto para objeto, pronto, isso é uma variável. Simples assim. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A gente chega na primeira grande divisão de águas. Toda variável nos coloca numa encruzilhada, como esse fluxograma mostra muito bem. A informação que a gente tem representa uma qualidade ou uma quantidade? Essa é a primeiríssima pergunta que a gente tem que fazer. Então vamos ver essa diferença na prática. De um lado, nas quantitativas está tudo o que a gente consegue medir ou contar. Pensa em salário, idade, são números. Do outro lado, nas qualitativas, a gente está falando de atributos, de características, tipo estado civil, profissão ou grau de escolaridade, sabe? Um lado conta, o outro descreve. Ok, vamos seguir primeiro pelo caminho das qualidades. Como é que a gente organiza dados que são, na essência, rótulos e categorias? E o mais legal é que, mesmo dentro das qualidades, ainda tem uma outra divisão. Nem todo rótulo é igual. Alguns são só nomes. Outros têm uma ordem escondida ali. E é essa a diferença. As variáveis nominais são só nomes mesmo, vermelho, azul. Não existe uma ordem natural entre eles. Já as ordinais, como o nome já dá a dica, têm uma ordem, uma hierarquia. Pensa em ótimo, bom, regular. Tem uma sequência lógica aí, né? Para ficar super claro, olha só esses exemplos. Cor dos olhos, sexo, marcas de carro, são nominais. Não tem uma melhor que a outra, não tem uma ordem. Agora, classe social A, B, C, grau de instrução do fundamental ao superior ou a avaliação de um serviço, aí sim a ordem importa, e muito. Beleza, já entendemos o lado das qualidades. Agora vamos voltar para aquela bifurcação e pegar o outro caminho, o mundo dos números, das variáveis quantitativas. E assim como aconteceu lá nas qualitativas, aqui nos números também tem uma subdivisão fundamental. Porque os números que a gente coleta podem vir de uma contagem ou de uma medição. E acredite, isso muda tudo. A diferença aqui é entre discreta e contínua. Pensa assim, uma variável discreta vem de uma contagem. São números inteiros que a gente pode listar. É como subir os degraus de uma escada. Já a contínua vem de uma medição. Ela pode ter qualquer valor dentro de um intervalo, com vírgula e tudo. É como uma rampa lisa, sem degraus. Vamos para os exemplos para não ter erro. Número de filhos ou a quantidade de eletrodomésticos em casa são variáveis discretas. Ninguém tem 2,5 filhos, certo? Agora, peso, altura, renda, isso é contínuo. Alguém pode pesar 70 quilos e 300 gramas ou ter uma renda de R$ 3.542,50. A essa altura, talvez esteja passando pela cabeça, tá, entendi tudo isso, mas por que essa classificação toda é tão importante assim? E a resposta é, porque tudo na análise de dados depende disso. Olha só que interessante. Nem todos os dados nascem iguais. Existe uma hierarquia. Com dados contínuos, a gente pode fazer muito mais tipos de cálculos e análises do que com dados nominais, por exemplo. Saber o tipo do dado é saber o poder que ele tem e também as suas limitações. Então, o ponto crucial é este. O tipo de variável que a gente tem na mão é o que vai determinar quais ferramentas, quais gráficos, quais análises estatísticas podem ser usadas. Não dá para calcular a média da cor dos olhos, não faz o menor sentido. Por isso, classificar tudo direitinho logo de cara é o passo número 1, obrigatório, para uma análise bem feita. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Olhando em volta agora. O número de livros numa estante, a marca do computador, a temperatura do ambiente, como cada uma dessas coisas seria classificada. A partir de agora, dá para enxergar o mundo de um jeito um pouquinho mais estruturado.